Olá, você que está acessando ao Direito Distorcido de hoje. Meu nome é Michel Cesarino, é um prazer tê-lo comigo neste instante. Agradeço por sua inscrição neste canal, por ativar as notificações indo lá no sininho e clicando, e também por curtir este vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas. Neste vídeo eu dou continuidade ao outro em que estava falando sobre estudo, pesquisa e escrita. Agora falarei de algumas coisas inerentes ao como você lê um livro, aliás, a maneira como eu leio um livro, que talvez possa vir a ajudá-lo se você gostar desse método. Pois bem, eu normalmente penso que um livro, se o livro é seu, ele é um meio para você ter um desenvolvimento pessoal, profissional, ter um crescimento em termos de conhecimento, de saberes. Então, livro, na minha perspectiva, serve sim para ser riscado. Muita gente vai falar, nossa, mas que heresia, você risca o livro? Sim, eu risco, meus livros estão todos riscados. Exceção aos livros em que geralmente leio por lazer ou aqueles livros que eu considero livros artísticos. Eu não vou pegar, por exemplo, um livro de história da arte do Gombrich, por exemplo, e encher de risco. Não, eu teria até uma certa pena de fazer isso. Mas outro livro, por que não? Especialmente aqueles que eu uso com interesse acadêmico. Enfim. Os livros vão passar e o meu conhecimento fica, ou deveria ficar, sei lá. Ninguém imagina o que pode acontecer aí no amanhã, que dizem que se você não escreve, não anota, se perde. Então, até mesmo nessa perspectiva é interessante anotar. Por quê? Quando você lê bastante coisa, às vezes você pode ter a impressão de que vai manter aquele assunto que estava numa página específica na sua mente. E talvez venha a querer retomar esse tópico que estava nessa página, ou venha a querer citá-lo, ou fazer algo desse tipo. E aí, se você não anotou do que se trata aquele tópico, se você não sublinhou onde ele se localiza, se você não determinou o que ele é, a que se relaciona, dificilmente você vai conseguir achá-lo novamente e perderá tempo. E tempo entra, conforme você viu, na estratégia de aprendizagem. Eu tenho aqui um livro, mostro como exemplo do que eu faço. É o meu Teoria da Norma Jurídica. Ele está bem riscado, então não se espantem. Eu tenho alguns códigos que eu desenvolvi por minha conta, que eu já sei o que significam. Então, por exemplo, quando eu ponho assim NB, significa nota bene, repare bem, observe bem. E geralmente eu vou fazendo alguns outros sinais. Por exemplo, vejam só como eu risco bastante, né? Eu vou colocando, por exemplo, uma estrelinha, sinal que chama atenção, discorro sobre algumas coisas. Às vezes eu uso algumas palavras que resumem as ideias centrais daquela página. Por exemplo, essa página está bem riscada e escrita, né? Eu gosto, por exemplo, tem uma... Quando eu ponho, por exemplo, uma carinha feliz, um nota bene, né? É porque, de certa forma, me deixou satisfeito aquilo que eu li, que tocou, de alguma maneira, algumas ideias que eu faço relação com
a teoria que está ali ou alguma outra coisa a mais. Eu acho que é importante, nesse caso, você desenvolver um código de anotação no seu livro. Então, um código que vai determinar o que é de importante ali, um código para determinar conteúdo, um código para determinar se você concorda ou não com aquilo que está escrito, outro código para determinar se você vai citar ou não. Então, por exemplo, esse meu código, ele é como se fosse um trovãozinho. Então, meus livros ali tem algumas páginas que tem um trovãozinho assim do lado, para dar essa ideia de que aquilo é interessante, que aquilo mexe com algo e que, portanto, merece ser citado. Não importa em que escrito seja, mas já chama a atenção de alguma maneira. Então, não estou dizendo que vocês devem adotar esses códigos que eu uso. A própria estratégia de invenção de códigos de anotação, ela deve ser uma estratégia ligada a uma atitude mnemônica, ou seja, para ajudá-lo a memorizar o que significa aquele código para você e também para já chamar sua atenção quando você vier a recuperar aquele texto e se deparar com aquele código, que há algo ali que deve ser relacionado de alguma forma com algum tipo de conhecimento ou estratégia. Então, por exemplo, se tem um trovãozinho, significa que eu usei para alguma citação, ou que acho que seria legal para alguma citação. Se tem um sorrisinho, significa, olha, preste atenção, porque isso aí está mais ou menos relacionado com o tipo de pensamento que você defende, com a sua ideia. Se eu coloco um NB, significa, olha, nota bene, é importante essa passagem do texto para compreensão. Sem falar que é interessante você colocar assim naquela página superior o que está relacionado neste texto, qual é o conteúdo desta página. Por quê? Porque quando você vai abrir o livro de novo, você já leu, ok, mas aí você já vai nas partes mais importantes, que tem as ideias já articuladas, e também já tem ali toda a sua estratégia de uso daquele conhecimento. Se você citaria ou não num artigo, se você citaria ou não num trabalho seu. Então é muito importante. Vocês percebem que a forma como você vai fazendo as notações ajuda. Olha só o meu, como está todo preenchido e cheio. Do começo ao fim. Eu tenho vários livros que eu vou fazendo isso. E sempre me ajudou. Por quê? Porque são tantos livros que se acaba lendo ali na vida acadêmica, que se você não fizer isso, às vezes você tem ideias incríveis de conexões de um livro com o outro, mas aí você perde um tempo precioso localizando tudo. Não, eu acho que você tem que ser estratégico mesmo nessas horas. Sem falar que para você aí que está naquela época da vida que tem que ficar fazendo provas, que tem que ficar fazendo concursos, é muito dinâmico esse tipo de método, tá? Para mim, ajuda bastante, por exemplo, quando eu vou escrever. Por quê? Quando eu tenho que fazer relação entre vários livros, às vezes facilita já ir naquele conteúdo que eu selecionei com aquela codificação e pegar o outro e cruzar. Você tem o potencial de fazer uma escrita muito mais rica pelas relações que você traça entre um texto e o outro. Você põe os textos a dialogarem. Isso gera um crescimento orgânico no tipo de conhecimento que você está gerando ou com o qual você está lidando. Por isso que eu gosto, mais uma vez, de abordagem hermenêutica. Eu gosto de pôr textos para conversarem. Então, às vezes pode parecer muito digressivo, muito cheio de galhos e raízes, mas eu acho que é muito gratificante, que ajuda a pessoa que vai
ler o seu texto, ter acesso a um universo maior. Mas é claro que aí você está pensando em termos de estratégia e de tempo. Se você está com tempo diminuto, relembro, estratégias mecânicas de causa e efeito, mas não se esqueça que você pode ter problemas ali quando você desce do geral para o singular, para o específico, porque aquilo que você descobriu para o geral, que partia da causa e efeito, pode não se aplicar no singular e, aliás, gerar distorções, ok? Posto isso, mas eu sempre prefiro algo mais generoso para o meu leitor. Todavia, eu penso que você não precisa ficar sempre retomando a invenção da roda. Então, o que acontece? Você está escrevendo um texto, por exemplo, sobre um conceito, aí você vai voltar de novo no mito da caverna do Platão e explicar tudo de novo. Acho que, dependendo do meio que vai receber o seu texto ou que vai ouvir a sua palestra, você pode fazer indicação e falar, olha, conforme Platão enumera e tal, aí você pode falar assim, olha, sugiro que retome no livro tal da República, blá 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 blá. É uma atitude generosa, indicar para a pessoa a fonte ali, sem você ter que ficar ocupando o tempo dela lá, contando tudo de novo, falando toda aquela história de novo. E por outro lado, caso a pessoa não tenha conhecimento, você pode dar uma explicação rápida sobre isso e remeter a fonte para a pessoa pesquisar, porque a aprendizagem ela é dinâmica, ela envolve uma participação da pessoa que está tendo acesso ao conhecimento. Então, é uma perspectiva diferente do aprendizado que era aplicado em outros tempos, em que você tem de um lado uma pessoa que profere e do outro lado uma pessoa que recebe. Ok? Então, eu sou mais ligado à ideia de aprendizagem. Eu acho que as coisas, em termos de conhecimento, são compartilhadas. Ok? Enfim, é isso, gente. Um grande abraço a todos e não deixe de acompanhar a sequência. Até a próxima.